Sabia que Space Opera começou como um xingamento crítico nos anos 1940? Críticos maldosos usavam esse rótulo para desprezar histórias tidas como ficção científica barata. A piada, no entanto, saiu pelo avesso. Aquela expressão pejorativa virou a força vital de um gênero que conquistou gerações. Hoje, quando vemos batalhas cósmicas em cinemas lotados, lembramos que toda essa grandiosidade nasceu de uma provocação. O futuro não tinha CGI, tinha imaginação, e foi justamente esse combustível que transformou o termo Space Opera em sinônimo de aventura épica. Nas décadas de 1930 e 1940, o entretenimento galáctico só existia em papel. As revistas Pulp, Amazing Stories e Veritalis eram impressas em polpa de madeira, tinta barata e capas explodindo de cores vibrantes. Cada edição vendia cerca de 100 mil exemplares, revelando um público sedento por viagens estelares. Em 1928, foi publicado The Skylark of Space, creditado como o primeiro romance de Space Opera. Depois veio E. Doc Smith, com suas séries Skylark e Lensman, apresentando frotas estelares massivas e combates de tirar o fôlego. Aqui, a ciência era irrelevante diante do apelo da aventura pura. Navegar pelas páginas dessas publicações fazia o leitor sentir que nada era impossível. Entre aqueles contos surgiram dois heróis que marcaram a época, Buck Rogers e Flash Gordon. Buck Rogers acorda em 2491, descobrindo um futuro povoado por impérios galácticos. Flash Gordon, por sua vez, derrota o tirano Ming, o impiedoso, em mundos surreais. Ambos migraram para o rádio, o cinema mudo e os seriados em preto e branco, embalados por efeitos sonoros rudimentares e trilhas emocionais. A influência desses personagens foi tão enorme que, em 1971, George Lucas tentou comprar os direitos de Flash Gordon. Recusado, ele decidiu construir sua própria saga estelar, plantando as sementes do que viria a ser Star Wars. Quando Star Wars, Uma Nova Esperança estreou em 1977, o universo da Space Opera ganhou um novo fôlego. A famosa rolagem dourada no início do filme lembra diretamente as aberturas de Flash e Buck nas telinhas. Com Luke Skywalker, Princesa Leia e Darth Vader, Lucas revitalizou arquétipos antigos e os inseriu em efeitos visuais inovadores. Mark Hamill, ao ler o roteiro, acreditou tratar-se de uma paródia de Flash Gordon. A crítica que zombava do gênero em Pulp Magazines viu sua zombaria virar movimento cultural. De crítica pejorativa a fenômeno global, a Space Opera provou que imaginação pode superar qualquer desafio técnico. O legado da Space Opera transcende gerações porque toca temas universais, honra, amor e traição projetados no infinito. Traições galácticas, alianças improváveis e amores proibidos mantêm o coração das histórias pulsando. É a essência do mito antigo transportada para galáxias distantes. Hoje, franquias como Duna e Mass Effect expandem esse universo, mas mantêm o mesmo núcleo emocional. A diferença da ficção científica dura, aqui a escala emocional é tão grandiosa quanto as nebulosas e as naves colossais. Quando assistimos a essas histórias, sentimos a centelha de curiosidade que moveu os leitores de Amazing Stories há quase um século. Esse vínculo afetivo mostra que a verdadeira revolução de um gênero não está no avanço tecnológico, mas na capacidade de inspirar nossos sonhos mais ambiciosos. A Space Opera sobreviveu e evoluiu porque é, acima de tudo, uma celebração da imaginação humana. Sem ela, não haveria heróis estelares, grandes traições ou reencontros emocionantes sob céus alienígenas. Cada história é um convite para sonhar mais alto, mais longe. É um legado que une fãs e criadores em torno de um mesmo sonho cósmico. E mesmo quando a tela brilha com milhões de pixels, lembramos, o futuro não tinha CGI, tinha imaginação. No próximo episódio, Isaac Asimov e a Space Opera política. Comente abaixo sua favorita.